A paz do Senhor a todos, Deus abençoe de forma abundante, né? Glória a Deus. Chegamos ao final de mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, desse segundo trimestre, né, de 2020. Estamos estudando sobre a igreja eleita. A lição foi extraída da carta de Paulo aos Efésios, né? Aprendemos lições maravilhosas e hoje vamos estudar a lição de número 13, a última lição desta revista abençoada, né? Onde crescemos bastante aí na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Hoje a presente lição tem por título A Batalha Espiritual e as armas do crente, ou seja, a batalha nossa espiritual, e também vamos aprender nessa lição sobre as armas que devemos usá-las, né, em plena a uma batalha espiritual. Veja só, é uma batalha espiritual. A lição, como falei, foi extraída da carta de Paulo aos Efésios, né? Paulo, na verdade, ele fundou a igreja em Éfeso aproximadamente no final aí da sua terceira viagem missionária, no ano aproximadamente 52 a 55, 56 depois de Cristo, né? Foi onde Paulo fundou a igreja de Éfeso, né? Depois, uns 6, 7 anos depois, foi quando ele escreveu essa carta, essa linda carta, essa abençoada carta aí, que é a carta aos Efésios. Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele escreveu já preso em Roma, em 7 anos depois dele ter fundado. Vale lembrar também que aprendemos aqui ao longo desta lição que Éfeso era uma das metrópoles do mundo antigo, né? Se eu não me engano, era a segunda maior cidade do império, do mundo antigo, só perdia para Roma, né? Havia ali também em Éfeso, naquela ocasião, o grande templo da deusa Diana, né, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E Éfeso era uma cidade portuária, uma cidade onde ela era bastante comercializada por sua região geográfica portuária, né, facilitando assim o comércio de as embarcações, grandes embarcações, né, que descarregava ali, né? Então Paulo viu ali um campo fértil para a pregação do evangelho. Começou então a evangelizar ali aos judeus que ali havia, né? Mas logo então foi rejeitada a sua pregação. Paulo então ele começa a pregar numa escola de tiranos e funda ali a igreja em Éfeso, né? Um grande número de cristãos ali que aceitaram a fé. E é por isso que agora Paulo, depois dele fundar essa igreja, está há 6 ou 7 anos depois, ele está preso em Roma, mas ele lembra dos seus irmãos da sua igreja em Éfeso. E ele agora vai escrevê-lo para quê? Para fortalecer a fé ali dos irmãos. Vale lembrar também que essa epístola aos Efésios, ela foi dividida em 2 partes, né? A primeira parte do capítulo 1 ao capítulo de número 3, Paulo ele vai falar sobre os benefícios que é servir a Cristo, né? Paulo vai o leite espiritual aos novos convertidos, digamos assim, né? Até do capítulo 1 ao capítulo de número 3, né? Mas do capítulo 4 ao capítulo de número 6, nós podemos ver que Paulo vai pedir aos cristãos que eles praticassem aquele que aprenderam, né? Vai pedir aos cristãos assim uma nova conduta, um novo comportamento. Podemos ver ali Paulo falando sobre cooperação. No capítulo 6 ele já inicia ali falando sobre a postura do marido, a postura da mulher, dos filhos, né, em educação, essas coisas, e obediência, obediência dos filhos aos pais, né? Mas esta lição que nós vamos falar hoje, ele vai concluir agora toda a epístola aos Efésios, né? A lição ela está baseada no texto bíblico ali de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, onde Paulo vai começar iniciando dizendo: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha só, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Haja visto que a lição vai falar de uma batalha espiritual. Depois Paulo vai continuar ali no versículo 11 dizendo: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas
do diabo. Olha só, isso significa que temos um adversário. O nome dele chama-se diabo, chama-se Satanás. A Bíblia inteira vai falar sobre o adversário que nós temos, e Paulo aqui também vai fortalecer a fé dos cristãos em Éfeso referente a isso, né? Dizendo para eles que eles precisam se fortalecer no Senhor e na força do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma força que vem externa, não é uma luta que vem das forças externas, das forças dessa terra, né? Olha como Paulo vai continuar dizendo no texto, né? No versículo 12. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha só como ele vai caracterizar o nosso inimigo. Na verdade é que nós temos um inimigo, né? Temos um inimigo que é forte, né? Portanto, no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, em toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, meus irmãos, o que nós vemos aqui nesses textos bíblicos é que nós temos um inimigo, né? Nós temos um adversário, que chama-se Satanás, né? O inimigo de Deus. Uma das estratégias para se vencer uma guerra, para se vencer uma batalha, todo comandante de guerra, se a gente for estudar, antes dele ir para uma batalha, ele estuda o seu adversário. Então essa é uma das estratégias, conhecer o adversário. Então o que a palavra de Deus está nos falando aqui nesta lição? É que nós devemos conhecer o inimigo que nós temos. Haja vista que os textos aqui foram bem claros pelo apóstolo Paulo, que nós temos um inimigo forte, né? Então, o que a Bíblia nos ensina é que nós não devemos subestimá-lo, o inimigo que nós temos, que chama-se Satanás. É por isso que Paulo que vai deixar bem claro no texto bíblico aqui de Efésios 6 e no versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos em quem? No Senhor e na força do seu poder. Então deixa bem claro que é somente através do Espírito Santo de Deus, é somente através de confiarmos em Deus que nós vamos vencermos o adversário. É tão verdade que esse adversário, ele começa lá em Gênesis já enganando, que ele é enganador, né? Começa enganando a mulher, enganando o homem ali ainda no jardim do Éden. Nós podemos observar também em Jó, quando Jó e as pessoas iam adorar a Deus, diz que o inimigo Satanás ia ao redor, ia caminhando, e foi perguntado a ele o que ele estava fazendo. Ele disse: estou por rodear a terra. Então nós sabemos nesse episódio ali de Jó que por permissão de Deus, né? Por permissão de Deus, sabemos que o inimigo ele só faz por permissão de Deus. Deus permitiu que o inimigo tocasse em Jó. Vocês vejam o que o inimigo fez na vida de Jó. Destruiu sua família, destruiu sua riqueza, colocou Jó nas cinzas, né? É lógico que foi por permissão de Deus, mas se ele teve essa força de fazer todas essas coisas contrárias na vida de Jó, logo entendemos que o inimigo é um inimigo forte, né? É um inimigo de potencial. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 24 e 24, diz que nos últimos dias surgiria falsos mestres, falsos cristos, que enganaria a muitos, né? E fazia grandes sinais e grandes prodígios sobre a terra, né? O próprio apóstolo Paulo também na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2 e versículo 11, Paulo vai dizer para nós não desconsiderarmos os ardis de Satanás, para não sermos surpreendidos por ele. E o próprio Paulo também, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4 e versículo 4, ele vai dizer que Satanás cegou o entendimento e a visão das pessoas, dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo e nem a imagem de Deus na vida das pessoas. Então ele cauteriza a mente, trabalha cauterizando. E quando nós lemos também ali
Em Apocalipse, capítulo de número 13, bem lembrado agora, nós vemos ali nos últimos dias que Satanás vai ter um poderio, Satanás vai ter uma força que vai fazer grandes sinais, até fogo do céu vai fazer cair, né? É lógico que isso é temporário, é lógico que o Satanás, nós temos que entender que pela palavra de Deus ele é enganador, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, né? Então, por permissão de Deus, ele vai fazer tudo isso. E nós sabemos, se ele faz tudo isso, como nós aqui mencionamos, logo entendemos que nós temos um inimigo forte, né? Talvez se nós juntássemos todas as forças do mundo do século XXI, todas as potências, né, todos os famosos da terra, com certeza não venceria Satanás, porque a Bíblia diz que é a guerra espiritual, não é contra a carne, não é contra sangue, não é por força humana, não é através da minha força ou do meu conhecimento, não é através das minhas credenciais, não é através aí do meu tempo que eu tenho de igreja, não é através aí de nada humano, mas sim é através da força e do poder de Deus, conforme diz o apóstolo Paulo aqui: revesti-vos do Senhor e na força do seu poder. É através do poder de Deus que nós vamos vencer os ardis ataques de Satanás. Mas eu quero já aqui com os queridos, para nós adiantarmos, falarmos aqui da lição, que ela tem aqui 3 tópicos, né? 3 tópicos abençoados. É lógico que isso aqui é uma videoaula, isso aqui é uma síntese, né? É só uma parte introdutória. Depois você estuda certinho em casa, assistam aí as escolas bíblicas dominical aí na sua igreja, através de lives. Haja visto que estamos em dias difíceis, tempos de pandemia, mas creio que a sua congregação, o seu superintendente de EBD vai passar lives, vão informar certinho cada um de vocês referente à EBD, a Escola Bíblica Dominical, que tem sido uma ferramenta aí abençoada para nós, né? Então, como nós temos crescido, como nós temos aprendido aí através da palavra de Deus. Então, essa lição de hoje, ela vai trabalhar em 3 tópicos, né? O primeiro tópico vai falar do preparo espiritual. O segundo tópico vai falar do conhecimento do campo de batalha. Deu uma boa pincelada aqui, né? Conhecimento, uma das características de conhecimento de campo de batalha é sabendo quem é o nosso inimigo. Aqui nós falamos realmente quem é o nosso inimigo, né? Não podemos subestimá-lo, né? E também vamos finalizar fechando sobre as armas espirituais, né? Vamos aprender nessa lição sobre esses 3 tópicos. Eu quero aqui ser rápido aqui com os queridos amigos e irmãos aí que está nos assistindo aí através do canal. Primeiro, falamos aqui que temos que conhecer o campo de batalha, conhecer aqui o nosso inimigo, né? E Jesus Cristo, lá em Lucas, se não me foge da memória, ele vai caracterizar o inimigo como valente, né? Quando o valente chega, ele entra na casa, manieta, Então Jesus caracteriza o inimigo como um valente. Então nós temos que entender que, como nós falamos aqui nessa parte introdutória, que nós temos um inimigo de potencial, conforme nós lemos aqui nos textos bíblicos. Não é eu que estou falando, mas é a palavra de Deus, e o próprio apóstolo Paulo aqui nessa lição vai dar ênfase que temos um inimigo forte, que não é através das minhas forças, não é através de força humana que vamos vencer, mas sim através do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, conhecendo e nos preparando para a batalha. Olha, haja vista que Paulo aqui vai falar de uma batalha, e haja visto também que Paulo vai falar de um preparo para essa batalha. Ou seja, como nós falamos aqui, essa é uma das epístolas da prisão de Paulo. Paulo, na prisão, ele escreveu aproximadamente 4 epístolas, né? 4 cartas, né? Aos cristãos, que foi a epístola aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemon, e essa epístola maravilhosa que muitos dizem que é a coroa das epístolas de Paulo, que é a epístola aos Efésios, né? Então Paulo aqui, ele vai preparar agora os cristãos de Éfeso para ser como um soldado em pleno a uma batalha espiritual. Paulo, vocês sabem, irmãos, não é que ele usou muitas metáforas, né? Paulo trabalhava com muitas metáforas. Certa feita, Paulo fala de um lavrador. Em outra epístola, se eu não me engano, aos Coríntios, Paulo vai falar do atleta, né? Usar a figura do atleta. Mas como nós falamos aqui, Paulo está preso em Roma. E quando Paulo está preso em Roma, Paulo estava preso em uma espécie de prisão domiciliar, né? Onde Paulo tinha algumas regalias,
ele podia ali escrever, como nós falamos aqui, que ele escreveu ali algumas cartas, algumas epístolas, mas todos os dias Paulo tinha um guarda, um soldado que ficava ali na frente dele, fazendo a guarda dele, que, apesar de conta, mesmo em uma prisão domiciliar, ele era um prisioneiro, né? Então tinha que haver um guarda que se revezava para poder fazer ali a segurança. Então, acredito eu que Paulo agora ele começa a escrever aos cristãos em Roma e começa a olhar a figura daquele soldado, né? Daquele soldado ali na frente dele. E Paulo agora ele vai concluir esta carta e ele vai usar algumas figuras ali do soldado para comparar com um cristão em pleno a uma batalha espiritual. E nós, pelo que nós estamos na lição, uma das figuras que Paulo vai usar ali, a primeira figura que nós lemos aqui, ele vai falar primeiramente eu separei aqui, eu dividi aqui pra gente poder, para melhor entendermos, começando assim de cima para baixo, na figura de um soldado. Paulo vai falar do capacete. O capacete, Paulo olha para aquele capacete do soldado e Paulo vai usar a figura do capacete. O que o capacete ele protege no soldado? A cabeça. Para quê? Para que não seja atingida por uma flecha, por um tiro, por alguma coisa. Tiro não, naquela época não tinha, mas por flechada, por... Paulo então vai falar da figura do capacete, que protege a cabeça. Trazendo isso para um sentido espiritual, Paulo é como se Paulo estivesse dizendo aos cristãos: vocês precisam proteger a sua mente. O maior campo de batalha espiritual do ser humano é a mente, é os pensamentos. Então Paulo vai dizer: vocês precisam proteger a sua mente. É por isso que Paulo vai falar aos Romanos capítulo 12 e versículo... No capítulo 12, Paulo vai falar de uma mente transformada. Ou seja, transforme a sua mente, proteja os seus pensamentos, né? Em Provérbios capítulo 12, versículo 5, a Bíblia vai nos dizer de uns pensamentos retos, que seja reto os pensamentos do justo, né? Em Filipenses capítulo 4 e versículo 8, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é agradável, seja isso que ocupe os vossos pensamentos, a vossa mente. Então, a palavra de Deus, primeiramente aqui, Paulo vai instruir aos cristãos para que eles protejam a sua mente de maus pensamentos, de coisas ruins, porque uma mente cheia de maus pensamentos, cheia de maus intenções, irmãos, com certeza vai ser uma presa fácil para o inimigo. Outra figura aqui que Paulo vai usar, olhando ali para o soldado, Paulo vai falar... O que Paulo vai falar? Paulo vai falar da couraça. O que é a couraça? Couraça é aquela parte que protegia a parte da frente aqui do soldado. Tinha uma espécie de colete salva-vida, que se fosse fazer um comparativo com os dias atuais, né? Então, o que a couraça protege? É lógico, os órgãos vitais, mas principalmente o coração. O que Paulo vai dizer agora, trazendo para um sentido espiritual? Que os cristãos deveriam proteger o seu coração. Provérbios 4, versículo 23, vai nos dizer: de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Ou seja, guarde o teu coração para que o inimigo não entre no seu coração, não entre na sua mente e faça aí um campo de batalha onde nós não vamos ter força para orar nem para buscar a presença de Deus. Vale lembrar que essa batalha é espiritual. Essa batalha só se vence com o nome de Jesus. Vale lembrar que aqui Paulo está pedindo para que os soldados se preparem para a batalha. Quem são os soldados? Somos nós. E quem é aquele que vai vencer a batalha? É Jesus. Mas como que Jesus vai vencer essa batalha? Lógico que ele pode vencer sozinho, mas Jesus usa pessoas. Jesus quer usar as nossas vidas como verdadeiros soldados de Cristo para vencer a batalha. Então, nós somos o instrumento que Deus quer usar. Nós somos as ferramentas que Jesus quer usar para vencer o inimigo. Então, Deus quer nos usar e vai nos usar se nós assim protegermos com essas ferramentas, pelo qual a lição de número 13 hoje está nos mencionando, né? Outra figura aqui bonita, maravilhosa, que Paulo vai falar do escudo, né? O escudo é aquela ferramenta grande que protege. Então o escudo aqui, para que serve o escudo? Para se defender dos ataques do inimigo, das flechadas, dos dardos inflamados que o inimigo lança todos os dias, todos os momentos,
para tentar atingir o povo de Deus, atingir os servos de Deus. Então nós temos que estarmos preparados, usando o escudo da fé e nos protegendo contra os dardos inflamados do inimigo, né, meus queridos irmãos? Outra coisa também que nós aprendemos aqui nesta lição é sobre o calçado, né? Olhando a figura, usando a figura de linguagem, olhando o soldado de cima para baixo. Agora já estamos aqui no calçado. Como que era esse calçado? Era um tipo de sandália feita de couro, né? Que era um solado preparado para não escorregar. Quando fala de calçado, está falando de caminho, de caminhada, né? Ou seja, o caminho vai ter espinho, o caminho vai ter pedra, o caminho vai ser pedregoso, o caminho vai ter declive, vai ter aclives, ou seja, o soldado precisava de um calçado fortalecido e preparado para andar em plena batalha nesse tipo de caminho. Ou seja, trazendo isso para a vida espiritual, não é diferente. A caminhada cristã, muitas das vezes, vai ter momentos difíceis, momentos de lágrimas, momentos de tristeza, momentos onde nós pensamos até em desistir, mas nós estivermos calçados no Evangelho da paz, firmado no Evangelho, firmado na rocha que é Jesus, com certeza os caminhos difíceis que vêm pela frente, nós vamos vencer, e o inimigo não vai vencer as nossas vidas, mas sim venceremos em nome de Jesus Cristo. Outra figura de linguagem ali, já partindo aqui para a nossa conclusão da nossa videoaula, Paulo vai falar da espada, a espada que simboliza a palavra de Deus. Ou seja, um soldado sem espada é presa fácil, ou seja, mas Paulo vai trazer a figura de linguagem da espada, que a espada simboliza a palavra. É por isso que o salmista vai dizer: escondi a sua palavra em meu coração para não pecar contra ti. É por isso que Jesus vai falar: santifica-os na verdade, Senhor, e a sua palavra é a verdade. Timóteo vai nos dizer que toda escritura é inspirada por Deus e apta para nos corrigir, para nos educar, para nos redarguir. E também em Hebreus vai nos dizer que ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, vai até a divisão da alma, juntas e medula, e é apta para discernir pensamento. Ou seja, a palavra de Deus é a nossa ferramenta de uso. Ou seja, essa lição nos traz uma luz, irmãos, uma luz para que nós possamos ser soldados de Cristo em pleno o século 21, em dias difíceis que estamos vivendo, mas Deus conta conosco, usando as ferramentas que Deus que essa lição nos proporciona. Que ferramentas são essas? Revestindo-vos do Senhor e na força do seu poder, e usando as ferramentas pelo qual nós falamos aqui, ou seja, cuidando da nossa mente, cuidando aí do nosso coração, cuidando aí, usando o escudo, nos protegendo dos ataques do inimigo, calçando o evangelho da paz, firmado na rocha que é Jesus, e também firmado na palavra de Deus. E também, por fim, Paulo vai concluir: e orando em todo o tempo e vigiando nisso. Essas são as ferramentas: oração, vigiando e palavra de Deus sobre a vida de um soldado de Cristo. E eu tenho certeza que seremos mais do que vencedores. Como nós falamos aqui no início, para nós não subestimá-lo, o inimigo. Ninguém subestima o inimigo, por mais frágil que ele seja. Todo mundo quer vencer o inimigo, mas nós não estamos falando de um inimigo frágil, estamos falando de um inimigo forte. Mas também eu quero fazer a conclusão dessa lição dizendo a todos que não podemos subestimá-lo, mas também não podemos autoestimá-lo. Por quê? Porque aquele que está conosco é mais forte. O que está conosco é o Jesus Cristo Todo-Poderoso, o general de guerra, o forte na batalha, que nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha. Falamos aqui que Jesus vai falar que o inimigo é o valente, ali em Lucas capítulo 19, se não me foge da memória, mas ao mesmo tempo Jesus vai dizer que o mais valente chega, e quando o mais valente chega, ele amanieta, ele amarra o valente e limpa a casa. Sabe quem que é o mais valente, querido irmão que está me ouvindo? O mais valente é Jesus Cristo, aquele que está conosco, aquele que nos dá essas ferramentas pelo qual essa lição maravilhosa nos fala. Falamos aqui também que por permissão de Deus, o inimigo entrou na vida de Jó e fez um grande estrago por permissão de Deus, mas Deus retribuiu a Jó
tudo o que já tinha em dobro. Ou seja, servimos a um Jesus Cristo que é poderoso, e o próprio Evangelho de João vai dizer que ele veio para desfazer as obras do diabo. E em Lucas também lemos que Jesus disse: eis que vos dou poder para vencer as forças do inimigo. Ou seja, nesta lição, Deus quer nos capacitar, Deus quer nos fortalecer, Deus quer fazer de nós verdadeiros soldados de Cristo em plena batalha. Ou seja, entendamos primeiro que temos um inimigo forte. Entendamos segundo que não podemos também nem subestimá-lo, mas também nem autoestimá-lo, porque Jesus está conosco. E aprendemos também nesta lição que nós somos soldados de Cristo, e um soldado tem que se preparar. Nenhum soldado vai para uma guerra, para uma batalha, sem antes se preparar. E o preparo do soldado de Cristo qual que é? Oração, vigiança e palavra, e protegendo a mente, protegendo o coração, calçando os pés com o Evangelho da paz, e seguindo a Cristo e levantando a bandeira do Evangelho e dizendo para esta nação que Jesus Cristo é o Senhor e Ele é o Deus forte, aquele que está conosco, o poderoso na batalha, que nunca perdeu a guerra. Então, com Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Esta é a lição desse dia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. E já quero relembrar aos meus queridos irmãos que a próxima lição já está nas minhas mãos aqui, ó. Tome, adquira a sua lição. Olha que título maravilhoso, propício para os nossos dias. Os princípios divinos em tempos de crise. Deus tem princípios em tempo de crise. Deus cuida do seu povo em tempo de crise, e a Bíblia vai nos mostrar isso, assim como nos mostrou nessa lição de hoje que temos inimigo, mas que o inimigo ele já está vencido em nome de Jesus Cristo, não porque eu sou bom, não por minhas forças, mas porque aquele que está comigo, que é Jesus Cristo, ele vence todas as batalhas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.